e o marketing pelo contacto que tem com o consumidor e a visão mais estratégica. Eu acho que assumir um bocadinho este papel de farol da empresa, não é? Portanto, não perder, porque acho que a tendência nestas crises toda a empresa, é natural que seja mergulha muito no dia-a-dia, em resolver os problemas diários, não é? do curto prazo e mitigar os impactos, não é? E ajudar todos que precisam na altura. E acho que é importante haver sempre alguém que não perde uma visão mais à distância, não é? Mais a médio e longo prazo, não perder o rumo. Olá, o meu nome é Filipe Macedo, CMO da Common, responsável pelo projeto do Cares desde o seu início em 2017. Há mais de 3 anos que a missão do projeto do Cares é aumentar a empatia no marketing através de estudos, de eventos e de conteúdos. E desde março deste ano que temos vindo a promover roundtables e webinars para gestores e para marketeers com o objetivo de ajudar a reduzir o impacto desta pandemia nas empresas e nas marcas. Acho que são já vários meses de curadoria, de investigação e de debate que sintetizamos em vários relatórios que estão disponíveis gratuitamente, disponíveis em covid.u-cares.pt. Acho que depois o link há de estar na descrição, algures. Agora, em novembro, estamos a experimentar um novo formato de conteúdo. São entrevistas one-on-one, onde calçamos os sapatos de alguns líderes de marcas em Portugal e tentamos antecipar um bocadinho quais são os próximos grandes desafios e obstáculos para as marcas. É também uma espécie de retrospectiva dos últimos 6 meses e quase uma antevisão dos próximos 6. O convidado de hoje, que é também o primeiro convidado deste novo formato do Cares, é o Sérgio Leal e é diretor de marketing e comunicação de uma marca que dispensa apresentações, da McDonald's. Para além de estar no top 10 das marcas mais valiosas do mundo, é também uma excelente referência, acho, de bom marketing em Portugal. Por outro lado, acho que a restauração e o setor, obviamente, da McDonald's tem sido uma área muito afetada pela pandemia e irá certamente continuar a enfrentar grandes desafios nestes próximos meses que aí vem. Olá, Sérgio, e bem-vindo às entrevistas o Cares, um novo formato de conteúdo que estamos a experimentar, e obrigado por teres aceito o convite e por seres o primeiro, a primeira entrevista e o primeiro teste. Agora, e até para as pessoas que nos estão a ouvir conhecerem um bocadinho mais sobre o teu percurso e quem tu és e o que é que fazes, era se conseguires dar assim os highlights do teu percurso até chegares a diretor de marketing e comunicação do McDonald's, e depois explicar também um bocadinho o que é que isso significa, ou quais é que são as responsabilidades deste cargo. Muito bem, Filipe, então boa tarde. Obrigado pelo convite também à Common por esta oportunidade para falarmos um pouco. Relativamente ao meu percurso, portanto, eu comecei a minha carreira na Mars, portanto, a empresa que tem os chocolates, a Mars, a Twix e as marcas de pet food como Whiskas e Pedigree, bastante conhecidas de todos, e estive sempre na Mars na área comercial. Portanto, passei pelos vários canais da marca, quer no canal Oreca, trabalhei também na distribuição moderna, sempre na área comercial, que foi uma experiência que valorizo muito hoje em dia, por toda a bagagem que me deu naquilo que é a compreensão dos processos do consumidor, os desafios dos pontos de venda, tudo isso. Ainda hoje vou buscar muitas vezes inspiração ou algumas referências a essa experiência que passei na Mars. Depois trabalhei cerca de 5 anos na Vodafone, portanto, acompanhei naquela fase de transição da marca TLSL para Vodafone, tendo estado como gestor de produto na direção de marketing de clientes particulares. Há quase 15 anos atrás, então, entrei na McDonald's, primeiro como brand manager, mais tarde como marketing manager e neste momento como diretor de marketing e comunicação, sendo responsável aqui pelas áreas de marketing, obviamente, de comunicação mais corporativa e relações públicas, toda a parte digital e o departamento também de Consumer e Business Insights. Portanto, são as 4 áreas que estão alocadas aqui à direção de marketing. Boa, obrigado, Sérgio. E
para além dessas responsabilidades nesse cargo, ou seja, o que é a parte mais recompensadora, o que é que gostas mais e qual é que é a parte mais difícil ou que gostas menos? Assim, há muitas coisas que poderia referir aqui na parte que gosto mais. Eu acho que uma das principais, das coisas que eu mais valorizo é, no fundo, pelo tipo de estrutura da McDonald's, a visão que consigo ter sobre a empresa como um todo, e sobre a marca e sobre a estratégia para Portugal, e a forma também como a direção de marketing consegue contribuir e influenciar essa mesma estratégia. Portanto, eu diria que isso é aquilo que mais me motiva. Também, como eu dizia há pouco, pela estrutura da McDonald's, que é uma estrutura bastante horizontal, onde desde o início sempre senti que estava envolvido e estava a contribuir para a empresa como um todo, tendo uma visão geral sobre a mesma. Portanto, isso é algo que é fantástico, ter essa oportunidade, e depois também ter o privilégio de trabalhar na área de marketing, que sempre foi aqui a minha paixão, numa marca como a McDonald's, não é? Que é uma das 10 maiores marcas do mundo, uma marca global, com muitos desafios, com uma legião de fãs e também com menos fãs, não é? Ou menos apoiantes, e portanto isso é muito interessante também. É uma marca que não deixa ninguém indiferente, portanto isso é um privilégio. Sim, é sempre bom ter inimigos é normalmente bom sinal. Não parece bom, mas não ter inimigos é que é mau sinal, quer dizer que provavelmente também não há fãs. E entrando aí um bocadinho na marca McDonald's e tanto o McDonald's lá fora como em Portugal, acho que obviamente que, como disseste, é uma marca que não precisa de grandes apresentações, mas na tua opinião e na opinião de quem está dentro da marca há 15 anos, o que é que torna a marca McDonald's especial e o que é que quase provoca esse algo que não deixa ninguém indiferente? Ou seja, o que é que faz ter fãs e o que é que faz ter quase os anti-fãs? Exato, os tratores, não é? Que também fazem falta, como é lógico, para qualquer marca que não seja indiferente ou que queira ser relevante, não é? Eu acho que uma das características que as pessoas mais valorizam e mais admiram na McDonald's é, tanto obviamente, que é este reconhecimento que é uma marca global, que está em todo o mundo, não é? Mas é o esforço que a marca faz para se adaptar a cada país, para se adaptar localmente, quando chega a um país, e Portugal obviamente não é exceção. Procura de facto, sem perder o seu ADN, marca global, que isso também é uma mais-valia e a parte da razão pela qual as pessoas visitam, não, os consumidores, e do seu sucesso, mas sem perder isso, conseguir de facto compreender e respeitar a gastronomia de cada país, os costumes, etc. E isso muitas vezes, ou quase sempre, é motivo de admiração, não é? As pessoas... nem todas as multinacionais se vê isto, não é? Portanto, as pessoas muitas vezes ficam, quando falamos ou quando veem algumas iniciativas nossas, como por exemplo o lançamento das sopas, o lançamento da McBifana, só para falar da questão dos produtos, ficam surpreendidas como é que uma marca global tem depois essa elasticidade e essa flexibilidade, não é? E eu acho que isso é algo que nos apaixona também a nós internamente, essa autonomia que temos de poder não apenas fazer aquilo que nos guidelines que vêm de fora, mas podemos também, a partir aqui de dentro de Portugal, perceber o que é que pode fazer sentido para uma marca como a nossa. Sim. Esse equilíbrio entre o que é universal e que é valorizado em todo o mundo e perceber o que é que não é e conseguir esse equilíbrio. Eu estava a pensar das muitas viagens que fiz, e acho que as duas marcas que estão mais presentes no mundo inteiro, mais presentes do ponto de vista de terem espaços físicos, é sem dúvida o McDonald's e o Starbucks. Só que acho que ambas têm exatamente essa diferença, ou seja, o Starbucks, qualquer que seja o país do mundo onde eu entre, é quase cópia uns dos outros em relação ao produto igual, e tudo isso. E no McDonald's acaba por ter essa parte interessante, que é descobrir, deixa lá ver o que é diferente neste país, não é? Exato. Quais é que são, já sabemos, temos os clássicos que são iguais no mundo inteiro, mas depois há sempre aquela parte que é personalizada, e só descobrir isso um bocadinho de como é que este país reinterpretou o McDonald's acaba por ser também uma coisa curiosa e interessante. Exatamente, é isso mesmo. E agora outra pergunta curiosa, que é o McDonald's também, falando dos detratores, há muitos quase preconceitos e mitos urbanos quase associados ao McDonald's. O que é que diz-nos uma coisa sobre o McDonald's que a maior parte das pessoas ainda não sabe ou que desconhece?
Acho que há várias. Se calhar no seguimento um pouco do que falávamos antes, algo que também a mim me surpreendeu quando cheguei à marca é no fundo a quantidade de fornecedores portugueses que temos, e que mais de 30 atualmente, e que já representam cerca de 40% das compras totais que a McDonald's faz em Portugal. E eu acho que isso também é mais um sinal de como a McDonald's se procura integrar e, neste caso, até de apoiar também a economia nacional. Como sabemos, é algo que é fundamental sempre, e sobretudo nos tempos que se avizinham, não é? Uhum. Exato. E pronto, falando também um bocadinho da McDonald's em Portugal, e para o ano, em 2021, a McDonald's faz 30 anos, não é? Desde que chegou a Portugal. E estava um bocadinho curioso para perceber as principais mudanças, ou como é que foi a evolução da McDonald's em Portugal desde que cá chegou, ou pelo menos nos 15 anos que tu tiveste aí, és capaz de falar um bocadinho melhor. Ou sei que faz aquelas grandes mudanças. Eu sei que uma das grandes mudanças que eu me lembro é quando mudou de vermelho para verde. Mas pronto, isso não foi só em Portugal, mas pronto, acho que do ponto de vista interno, do ponto de vista de equipa de marketing e de gestão de marketing, essas as mudanças que se sentiram mais. E também um bocadinho olhando para o futuro, quais é que acham que vão, e como estamos a começar uma nova década, não é? Quais é que vão ser as grandes mudanças da próxima década, na tua opinião? Certo, então acho que sim, acho que vamos fazer 30 anos para o ano. Eu para o ano também vou fazer 15 anos aqui na McDonald's, portanto digamos que acompanhei aqui mais de perto metade da vida da McDonald's em Portugal até este momento. Portanto, se calhar cingindo-me aqui mais sobre estes últimos 15 anos, que conheço melhor. Eu acho que eu às vezes faço um exercício interessante até com a minha equipa de olhar para o primeiro plano de marketing que tive em mãos quando entrei há 15 anos atrás. E realmente quando nós comparamos esse plano de marketing e comunicação com o plano que temos hoje, qualquer semelhança é pura coincidência. De facto é um exercício muito interessante e muitas vezes ficamos todos espantados quando pomos um ao lado do outro. E no fundo, obviamente que o plano hoje é muito mais complexo, tem muito mais layers, é muito mais sofisticado. E isto tem muito a ver com a enorme evolução que nós vimos ao nível dos gostos e tendências dos consumidores, como é lógico, não é? Com novas necessidades e com a diversificação que tivemos que fazer, nomeadamente ao nível do portfólio, mas também uma concorrência muito mais intensa. Nestes últimos 15 anos também observámos realmente o mercado a mexer muito mais, cá em Portugal, um dos mais dinâmicos. E portanto aqui também o tema da experiência como veículo de diferenciação também muito diferente. Hoje em dia a McDonald's, visitar um restaurante McDonald's, para além do que diz há pouco da questão do vermelho ou do verde, é muito diferente já nem falo do início, mas de quando eu entrei. Toda a componente digital, toda a modernização dos espaços, o design dos nossos restaurantes, até o próprio serviço à mesa, por exemplo, acho que são excelentes indicadores de facto de como a marca fez evoluir a sua experiência. E portanto aquilo que eu vejo para o futuro, porque também tem sido uma fórmula de sucesso, é esta capacidade da marca se continuar a reinventar, no fundo a adequar o seu portfólio àquilo que são as necessidades atuais e provavelmente futuras que ainda irão surgir por parte dos consumidores, a diferenciar-se através de uma experiência cada vez mais personalizada. Portanto, e aí o digital e a tecnologia vão ser fundamentais. E depois também algo que nós já se falava, mas que acho que agora com a questão do Covid se fala com muito mais pertinência ainda, que é a questão da omnicanalidade, digamos assim, ou seja, a marca diversificar os seus pontos de contacto e conseguir estar cada vez mais onde, quando e como os seus clientes precisam dela, não é? Sem grandes fricções, sem grandes barreiras. Portanto, eu diria que essas três áreas do portfólio, da personalização da experiência e da omnicanalidade são aspectos que vão ser fundamentais para nós nos próximos anos. Ok, boa, faz sentido. E agora, já que referiste aí a pandemia, é obviamente um tema interessante. Acho que também a ideia da conversa é focar um bocadinho nestes últimos 6 meses, que foram de certeza meses onde aconteceram quase tantas mudanças como nos anos todos anteriores, e perceber um bocadinho, sei que nós já falámos em abril, acho eu, sobre um bocadinho a vossa experiência no McDonald's, mas revisitando um bocadinho isso e percebendo e excluindo aquele período onde os restaurantes estavam quase fechados ou não havia mesmo pessoas na rua, perceber depois qual é que foi o impacto da pandemia no vosso negócio, obviamente a restauração sendo um setor muito afetado,
perceber um bocadinho o impacto, ou seja, em que momentos é que teve mais abaixo, quando é que recuperou, se está muito em baixo, esse é uma, não é? E depois perceber um bocadinho que tipo de mudanças é que houve quase no share entre comer em loja, takeaway, do delivery, e vocês têm 4, não é? Falta-me aqui um. O drive-in. Exatamente. É Exatamente. Então, como dizias, Filipe, e bem, o setor da restauração foi um dos mais afetados pela pandemia, sem dúvida alguma, e a McDonald's, como é lógico, também não é exceção, não é? Portanto, nós sofremos também os efeitos da mesma. Aquilo que assistimos também com a pandemia foi a aceleração de algo que já existia de antes, não nasceu com a pandemia, que foi a tendência dos consumidores em procurarem novas soluções de conveniência, não é? Portanto, o crescimento das vendas no drive e do delivery, nomeadamente, claro que foram acelerados com a pandemia, mas era um crescimento que já vinha de trás. Portanto, isto no fundo é um bocadinho que se fala também em relação ao digital, ter havido uma antecipação de 5 ou 10 anos da transformação digital, né? Aqui aplica-se um bocadinho o mesmo raciocínio. Foram canais que, obviamente, cresceram muito durante a pandemia, permitimos conquistar novos clientes para esses mesmos canais, tanto assim que hoje aquilo que assistimos é que eles acabam por ter um peso ainda superior ao que tinham antes da pandemia, o que significa que este efeito carry-over também é importante. Foi quase como uma experimentação forçada para muitas pessoas destes novos serviços, nomeadamente do delivery, que era mais recente e não era tão conhecido. A nossa expectativa e a nossa estratégia, e felizmente é um bocadinho aquilo que estamos a assistir, e isso é muito importante para o futuro, é conseguirmos crescer todos os canais. Portanto, esse é o grande objetivo, ou seja, numa lógica que os clientes, obviamente, têm diferentes necessidades em diferentes ocasiões de consumo, não é? Há espaço para todos e, portanto, queremos não só aproveitar, agora, digamos assim, a tendência relativamente ao drive e ao delivery, mas também queremos começar a explorar mais o takeaway, que é uma oportunidade que surge, sobretudo em Portugal, agora alavancada pela pandemia, mas também, obviamente, recuperar as vendas no restaurante, que isso é fundamental e faz parte também do ADN da McDonald's, a experiência no restaurante. E, portanto, nós não queremos, nem poderia ser de outra forma, estar aqui a crescer uns canais à custa dos outros, não é? A nossa estratégia passa por conseguir crescer todos, adequando cada um deles àquilo que são as expectativas e as necessidades dos consumidores nos seus diferentes momentos de contacto com a marca. E como é que tu vês a experiência no restaurante a evoluir? Ou seja, sobretudo tendo em consideração que há todas estas opções e que até o delivery, tendo em conta a maturidade que já tem, é quase que não faz sentido uma pessoa ir ao restaurante porque consegue ter a mesma experiência exatamente em casa, ou até melhor porque tem o conforto de estar em casa e da privacidade de estar em casa. E então acho que muito do futuro da restauração passa por reinventar um bocadinho a experiência de comer no restaurante para conseguir ter outro tipo de valor que não tem em casa. Em restaurantes mais high-end é fácil perceber para onde é que a coisa pode evoluir, mas nesta categoria assim, de quick service, como é que vocês veem um bocadinho essa evolução? Ou o melhoramento da experiência? Sim, portanto, obviamente que a estratégia passa por diferenciar a experiência, não é? E dar um valor acrescentado, como dizias, em relação aos outros canais, não é? Obviamente que não estamos ainda a trabalhar nas soluções, no entanto, por exemplo, se pensarmos num público, se calhar, talvez onde a experiência no restaurante seja mais pertinente, que é o caso das famílias, não é? Quando visitam o McDonald's, toda aquela magia, que agora está um bocadinho, digamos, em stand-by, pelas questões dos protocolos de segurança, etc., que neste momento, obviamente, é a prioridade até para as famílias que nos visitam, não é? Mas, portanto, a ideia passa por que outro tipo de conteúdos, que outro tipo de experiência podemos proporcionar às famílias para que continue a haver aquela magia de visitar um restaurante de McDonald's que não existe, se pedirmos simplesmente um Happy Meal, por exemplo, através do McDelivery, não é? E aí temos alguns assets, não é? Em termos de hospitalidade, em termos de ferramentas que podemos interagir com as famílias, obviamente tudo dentro sempre da segurança e das regras, não é? Da DGS, mas podemos trabalhar essa experiência de forma a ter ali tal valor acrescentado para que justifique a visita ao restaurante, não é? Sim, a minha pergunta até era mais à frente, num cenário pós-pandemia, e lembrei-me também do que é icónico dos McDonald's, são as festas de anos, que acho que bate um bocadinho, estavas a dizer que sim, também. É as famílias. Encaixa na perfeição, sim. Sim, e às vezes pode-se pensar um bocadinho neste tipo de... terem quase use cases muito específicos do tipo de momentos em que faz sentido estar no restaurante e não comer em casa. Ou seja, ao comer McDonald's pela componente utilitária, porque é rápido e porque é barato, e há essa componente, estavas a dizer, que é mais emocional, que é o momento de ir ao McDonald's e que está, se calhar, associado também a crianças
e outro Sim, tipo eu de acho públicos. que, Filipe, eu acho que é o que dizes. Portanto, no curto prazo é muito esta questão de procurar não perder essa magia, mas claro que a partir do momento em que a questão do vírus estiver um pouco mais controlada, isso voltamos a ter novamente a possibilidade de, nos restaurantes, ter outro tipo de atividades para as famílias. Não é? Desde logo, por exemplo, um exemplo é que os nossos playplays, por exemplo, neste momento estão encerrados. E portanto, o que é algo muito importante na visita das famílias e, portanto, acho que a reabertura dos playplays será quase como um momento icónico, não é? De vencermos o vírus. Portanto, acho que é um exemplo básico, mas que ilustra esta ideia da experiência. Sim, uma piscina de bolas que agora está completamente proibida. Exato. Outra questão, é um bocadinho o impacto da pandemia, mais do ponto de vista do orçamento de marketing e quase interno. Uma coisa é no negócio, como é que esse impacto no negócio afetou o vosso orçamento de marketing e quais as decisões que vocês têm que tomar? Essa é quase a primeira parte da pergunta, e a segunda é também perceber qual é a tua posição e a vossa relativamente a qual é que é a melhor estratégia de marketing em tempos de crise. Obviamente que há aqui muitas variáveis, mas há quase duas linhas de pensamento. Quem acha que se deve poupar e guardar para emergências e guardar se for preciso, e há os que têm quase outra visão, que é em tempos de crise há mais oportunidade e se conseguires e tiveres acesso a dinheiro, é quase que deves investir mais para tirar o máximo proveito do momento. Sim, eu acho que o que nós fizemos coloca-nos mais ou menos no meio dessas duas escolas, não é? No fundo, o que é que a McDonald's fez? Obviamente que tivemos que rever o orçamento em baixa, não é? Como todos os outros, uma vez que naturalmente está linkado às vendas, não é? Que sofreram quedas muito, muito acentuadas. De qualquer das maneiras, sempre considerámos ser fundamental para as grandes marcas como a nossa, estar ao lado dos consumidores e não parar de comunicar. Aliás, foram vários estudos de mercado que fizemos desde o início da pandemia, e se havia um fio condutor ou uma linha comum entre todos eles, era a perspectiva dos portugueses, que era muito mais do que nunca era importante as grandes marcas contribuírem e estarem ao lado das pessoas neste momento difícil para todos, e portanto foi sempre o que procurámos fazer, no fundo adaptando os nossos serviços e comunicando os nossos serviços que faziam mais sentido na altura, não é? Nomeadamente, por exemplo, o drive e o delivery, mas também sempre numa perspectiva de ajudar as pessoas a navegar cada fase da crise e ajudá-las a adaptarem-se a este novo normal, não é? Não numa perspectiva de regresso à normalidade, porque acho que isso ninguém pode prometer, ninguém sabe exatamente como e quando, mas que numa lógica de que, independentemente do contexto, as marcas podem sempre inspirar e encontrar soluções para os seus clientes continuarem a desfrutar de bons momentos, não é? Portanto, sempre tiver esta linha de comunicação desde o início, e portanto, como dizias, também a parte de ter um share of voice significativo verificou-se durante estes meses, e portanto em termos de estratégia, o que é que eu diria? Eu acho que há aqui duas facetas, não é? Por um lado, num curtíssimo prazo, digamos assim, obviamente que o grande foco é a questão é o retorno, não é? Portanto, mitigar os riscos e os impactos e garantir níveis de retorno mínimos, não é? Porque ninguém se pode dar ao luxo de desperdiçar recursos num momento como este, não é? Numa segunda fase, e acho que no nosso caso começou quando reabrimos os restaurantes a 18 de maio, começar a mudar um bocadinho o mindset de apenas mitigar ou proteger os impactos, mas também com um mindset mais de recuperação, rumo aos níveis de 2019 e até de crescimento, continuar os níveis de crescimento que a marca vinha a ter antes da pandemia. E, portanto, aqui neste caso indicadores como, por exemplo, o share of voice e o share of market, não é? São também provavelmente mais importantes até do que o retorno simples, digamos assim, não é? Sim. Portanto, e acho que fomos evoluindo também as nossas próprias formas de olhar para as coisas ao longo da crise. Estava a lembrar-me que é quase outra forma de olhar um bocadinho para o impacto da pandemia, é o McDonald's sendo uma empresa tão grande e emprega tanta gente. Há também quase esse lado do impacto da pandemia nos vossos colaboradores, não só do lado do consumidor, e acho que desse ponto de vista quase de marca empregadora e com os vossos colaboradores, quer seja a mesma equipa de marketing, quer seja os colaboradores das lojas, qual é que foi o impacto e qual é que foi um bocadinho também as medidas que vocês foram tomando? Certo, aqui a nossa prioridade sempre foi a proteção e a segurança de todos os nossos clientes e colaboradores. Isto sempre foi uma ideia que esteve muito presente em todas as nossas decisões,
E portanto aqui ao nível dos restaurantes foram as equipas que continuaram na linha da frente no momento mais difícil da pandemia e portanto para nós foram os autênticos heróis, não é? E, portanto a marca obviamente muito agradecida ao esforço e à coragem quase dos nossos funcionários, que naquele momento em que toda a gente queria refugiar-se em casa, digamos assim, Sim. Eles não hesitaram em dar a cara, não é? E continuaram de alguma maneira a servir o país, as pessoas em casa, ou quem tinha que andar na rua, como é o caso dos médicos, não é? Portanto acho que isso, e sempre foi a preocupação criar as melhores condições possíveis para que eles pudessem trabalhar em segurança, não é? Com todos os protocolos que são conhecidos, também com as medidas da DGS. Em relação também não só a eles, mas aos restantes colaboradores, muito importante a questão da comunicação. Portanto, uma comunicação muito regular, uma comunicação muito focada nas prioridades, e acho que algo que até provavelmente foi algo surpreendente foi começarmos a comunicar muito mais até do que anteriormente, não é? Portanto, este teletrabalho e o afastamento das equipas fez com que mesmo pessoas de diferentes departamentos comunicassem mais, e acho que houve aqui um ganho de produtividade não só relacionado com isso, mas também relacionado com a forma como as equipas passaram a comunicar melhor e a envolverem-se mais nas principais prioridades. Portanto, acho que isso é um learning interessante para o futuro. O que nós vimos também foi este lado de os momentos difíceis. Eu acho que todos nós crescemos, não é? E portanto aquilo que eu vi também, que conseguiu assistir, foi uma muito maior autonomia e uma muito maior responsabilidade e o assumir das decisões por parte de toda a gente, sem aqueles níveis de decisão às vezes tão mais complexos e mais tradicionais, que tudo tem que ser aprovado por todos. Sim. Mas de repente todas as pessoas da equipa, dadas as circunstâncias, a terem que tomar decisões todos os dias, e depois é uma comunicação forte para estarmos todos alinhados em relação a essas decisões. Mas acho que lá está, são coisas boas que eu acho que se devem aproveitar para o futuro. Sim, sem dúvida. Acho que eu vou já voltar aqui a este tema que obviamente interessa, dos hábitos que mudaram da tua equipa, mas só uma pergunta rápida em relação a quem trabalha em loja, e é uma curiosidade, se quase estas pessoas que fizeram este esforço extra, que tiveram a coragem, que foi a palavra que tu usaste, se houve algum tipo de reconhecimento desse esforço? Sem dúvida. Portanto, nós já tivemos a oportunidade, assim que as coisas acalmaram um pouco, de reconhecer individualmente em todos os restaurantes essas mesmas pessoas que se destacaram nesse período. E portanto fomos pessoalmente, a direção, e com alguns reconhecimento também a nível de prémios para as pessoas que se destacaram nessa altura. Ainda recentemente tivemos o Dia do Fundador, que é um dia em que no fundo revemos e celebramos os valores incutidos aqui pelo Ray Kroc, não é? Que é o fundador do McDonald's, e em que tradicionalmente vamos para os restaurantes trabalhar lado a lado com as equipas dos restaurantes, que neste dia não foi possível ir para as cozinhas, não é? Por motivos da pandemia, mas que acabámos por nos dividir por todos os restaurantes do país, como forma também um gesto de agradecimento a todos eles pelo que fizeram, e que foi fundamental para a marca ter sido tão relevante na altura e ter saído, pelo menos para já, desta crise bastante reforçada. Sim, acho que isso é um ponto muito interessante sobre o McDonald's, que por um lado pode haver o preconceito de algumas pessoas, que é obviamente um trabalho pouco qualificado e algum preconceito quanto ao facto de trabalhar no McDonald's, mas por outro acho que vocês internamente conseguem ter esse tipo de ações que reforçam que é quase tão valioso como o outro, não? Como o teu, como quem vira hambúrgueres, como se diz. E acho que esses momentos onde nos põem lado a lado no que realmente o trabalhar na loja é interessante, e lembro-me nós como da primeira vez que trabalhámos convosco, e que a nossa equipa foi toda uma semana para a loja para exatamente sentir o que é trabalhar no McDonald's, e esse é que são os heróis, como estavas a dizer. Vocês quem está no escritório é quem apoia esse trabalho do dia-a-dia. Exatamente. Sempre que podemos, vamos aos restaurantes para acompanhar as nossas equipas, sem dúvida. Sim. Boa. Então, mas voltando ali um bocadinho também ao escritório outra vez e às equipas de marketing, vocês ainda estão... Como é que estão a trabalhar agora? É remoto, é flexível, vão ao escritório obrigatoriamente? Não. Neste momento temos um sistema, digamos assim, híbrido, não é? Em que temos um
respeitamos os 50%, não é, de lotação máxima do escritório. E portanto ninguém é obrigado a vir, portanto é um pouco como há muitas pessoas que preferem vir algumas vezes, há pessoas que preferem vir quase sempre, há pessoas que preferem não vir quase nunca ou raramente, e portanto aqui é mesmo da forma que as pessoas se sentirem mais confortáveis. Sim, é um regime voluntário. Exato, e portanto tem sido essa a perspectiva. Há uns departamentos, depois depende um bocadinho da natureza das funções, não é? Há funções que pela sua natureza têm mais benefício em estar no escritório do que outras. E portanto é nessa perspectiva que temos estado a trabalhar, mas sempre ter como prioridade a segurança e o conforto dos colaboradores. Acho que isso não pode ser de outra forma. Sim, estou a perguntar porque hoje em dia há tantos modelos diferentes e é quando essa curiosidade de perceber como é que cada um funciona. Nós na Common estamos num modelo semelhante, ou seja, é voluntário, o escritório está aberto para quem quiser e cada pessoa decide de acordo com o seu conforto, mas como já há empresas com turnos e que quase obrigam as pessoas a estarem ou a não estarem, é que estava curioso em relação a isso. E em relação... Sim, claro, das áreas e mesmo lá está, dos valores e da cultura de cada empresa. Claro, também, exato. Que são mais difíceis de mudar e acho que foi, sobretudo para empresas mais conservadoras, deve ter sido um choque grande esta pandemia. No vosso caso, e no caso, mais concretamente, teu e da equipa de marketing, que hábitos ou práticas de trabalho é que mudaram e que mudaram para ficar? Ou seja, obviamente houve naqueles primeiros meses muita coisa mudou, agora já quase estamos a um meio termo, não é? E o que é que achas que são hábitos que mudaram e que provavelmente nunca vão voltar ao que eram? Sim, eu acho que em muitas das coisas que falamos, não é? Provavelmente há o antes da pandemia e o durante a pandemia acabam por estar nos extremos, não é? Portanto, há muitas coisas que no futuro, não é? Neste novo normal, ou no próximo normal, vão estar algures no meio, não é? Entre o antes da pandemia e o durante a pandemia, em que eu acho que as pessoas vão querer ter, no geral, não é? Vão querer ter manter as coisas boas que descobriram com a pandemia, mas vão querer recuperar algumas que tinham antes e que perderam com a pandemia, não é? Portanto, esta questão no meio estar a virtude, não é? Portanto, aqui no caso, o próprio teletrabalho acho que vai ser um exemplo disso. Portanto, eu acho que os níveis de teletrabalho nunca vão voltar ao que eram antes da pandemia. Portanto, e isso tem coisas boas, ainda bem que assim é. Portanto, acho que era uma tendência inevitável. Para algumas empresas até já tinham dado esse passo e, portanto, é um caminho que é bom, porque consegue-se manter a produtividade e as pessoas terem muito maior flexibilidade na gestão do dia-a-dia. Vocês já tinham alguma dinâmica dessas antes? Não formalmente, okay. Não formalmente. Tínhamos alguns dias de maior, estávamos já há um ano até a testar um modelo de ver em cada direção alguns dias em que as pessoas podiam definir se trabalhavam a partir de casa ou não. Portanto, digamos que lá está, é um tema de veio acelerar uma coisa que se calhar era daqui a 2 ou 3 anos, estava na agenda e que passou a ser mais presente, não é? Acho que todo o tema da tecnologia, do digital e a eficiência das reuniões é algo que vai perdurar também em todas as empresas em Portugal. Eu acho que isso é um insight, não é? Aquela sensação que se perde muito tempo em reuniões, às vezes até com menos produtivas, eventualmente. E portanto acho que também as ferramentas digitais vão ter uma muito maior utilização em casa ou fora dela, ou no escritório, para o futuro. Não sei se conseguiste-me ouvir, Filipe, ou não? Acho que a imagem ficou aqui um bocadinho bloqueada. Sim, falhou aqui um bocadinho, mas sem problema. Acho que deu para ouvir tudo, foi só a imagem. Onde é que íamos entrar? Sim, pandemia. Acho que só para fechar um bocadinho o tema pandemia, acho que no teu caso e pessoalmente, mas profissionalmente, enquanto marketeer, qual é que foi a tua maior aprendizagem que retiraste um bocadinho destes meses todos e da pandemia? Aqui em termos de aprendizagem, acho que lá está, acho que nos momentos difíceis o nosso melhor vem ao de cima, não é? Isto é válido para as marcas, para as pessoas, não é? Portanto, acho que isso portanto, aí acho que eu tiro aqui numa primeira fase, se calhar a questão um conceito que se falava muito antes, que tinha a ver com o propósito das marcas, não é? Eu acho que foi uma prova de conceito, digamos assim, agora, com a pandemia. Portanto, falava-se muito, não havia uma necessidade real das marcas o fazerem. Portanto, acho que foi quase uma redescoberta de que realmente o propósito não é algo para estar para existir teoricamente, mas realmente tem que ser e deve ser aplicado, e acho que foi
Sim. Houve uma clara diferença entre as marcas e as empresas que foram fiéis àquilo que representam, não é? E houve outras que não sabiam muito bem os terrenos que pisar e porque não estava claro esse mesmo propósito, não é? Portanto, acho que isso para mim numa primeira fase foi muito nítido, é uma aprendizagem que vem realmente dar força a esse conceito. E numa segunda fase, algo que eu também já falei um bocadinho, que tem a ver com a importância de facto das marcas não obrigarem os seus consumidores ok, tu interages comigo, mas tem que ser desta forma, neste momento, na minha loja, etc., com estes horários. Não, portanto, o que isto veio mostrar foi que as marcas têm que estar basicamente onde os clientes quiserem, não é? Quando quiserem, como quiserem usar. Portanto, esta ideia de omnipresença, digamos assim, isto é algo que é fundamental, foi fundamental durante a pandemia, e as marcas têm que se adaptar e garantir que conseguem ter uma experiência de marca consistente nos vários canais, conseguem ter uma boa integração entre o seu mundo digital e o seu mundo físico, não é? Tudo isso é mais importante do que nunca agora, para a frente. Sim, boa. Acho que são dois bons exemplos. Da questão da omnicanalidade foi obrigar as marcas a perceber o quão é importante, não é? A saírem da sua zona de conforto, não é? Sim, tiveram que perceber quase como se diz, à força, o quão importante era. Obviamente aquelas já tinham feito algum trabalho nesse sentido, tiraram vantagens disso. E acho que em relação ao propósito, também é um tema muito interessante, foi quase um stress test, não é? Como se diz, como é dos bancos, que na teoria todas as marcas tinham, não é? Mas agora é que se na prática quais é que tinham a coisa bem arrumada e quais é que de facto têm aquilo bem integrado e assimilado e conseguiram agir sobre isso, quase é que não passa só quase de um texto no site. Acho que mudando aqui um bocadinho a conversa só em relação ao saindo da pandemia, mas ainda no marketing, acho que, na tua opinião, qual é que é a skill mais importante no marketing hoje, ou no marketeer? Filipe, eu não sei se me estás a ouvir. Estou. Eu deixei de te ouvir, desculpa. A perguntar qual é que era a skill mais importante no marketing hoje, para ti? Eu acho que há várias, não é? Eu acho que aqui a questão de conseguir trabalhar perante esta incerteza, não é? Portanto, conseguir trabalhar em diferentes cenários e ter a flexibilidade, também a agilidade para trabalhar num horizonte temporal mais curto, para haver uma adaptação constante ao contexto, que ninguém sabe exatamente qual vai ser e qual vão ser os próximos passos. Eu diria que essa é uma competência que é fundamental para ter sucesso neste novo normal. Boa. Sim, essa até se aplica a muito mais do que o marketing, mas no marketing, sem dúvida, conseguir tomar esse tipo de decisões. E acho que liga com outro ponto que estava a dizer, que é as pessoas terem mais autonomia também na decisão e a decisão estar menos dependente de tantas aprovações e ter mais autonomia para tomar decisões e menos certezas. Também não é por qualquer um, é quase habituar-me a conseguir tomar decisões não sabendo as coisas. E acho que ligado a isso também está não só essa capacidade, como depois a capacidade de rever as decisões, não é? Estar atento e perceber. Aprender rápido, não é? Sim, exato, a lógica do test and learn, não é? Portanto, é também muito cultural, não é? A tolerância ao erro, não é? Que nem sempre antes da pandemia era algo muito, muito presente, não é? Portanto, eu acho que isso é uma aprendizagem também para as empresas, incentivarem todos os seus colaboradores a não terem medo de errar, não é? Porque às vezes também do erro e da consequente aprendizagem, se calhar vêm excelentes ideias para o futuro, não é? Portanto, isso é fundamental. Sim. E nós, olhando para um bocadinho para o marketing e o que é a cultura do marketing, tem sido, no passado, como dizes, é muito intolerante ao erro. Por isso é que nós estamos meses a preparar campanhas, fazemos testes e pré-testes antes da campanha sair, e às vezes estamos há 9 meses a trabalhar numa coisa que só depois é que vai ver a luz do dia. E a questão é que hoje em dia, em 9 meses, o mundo já é outro, não é? Completamente, não é? Já pode ser um pré ou pós-pandemia, não é? Já ninguém sabe muito bem. Sim. De qualquer maneira, eu acho que são todas competências muito viradas para o curto prazo, não é? Eu acho que é muito importante também na área de marketing nunca perder o rumo estratégico, não é? Ou seja, temos que tomar decisões no dia-a-dia, não é? Muitas delas viradas para o curto prazo, mas também é muito importante, se calhar até mais importante, perceber o impacto que essas decisões vão ter a médio e longo prazo para a marca, nomeadamente, e
e ter sempre uma visão, não é? Ter uma estratégica sobre qual é o rumo que queremos seguir, não é? Isso também é importante não perder, independentemente do contexto que vai mudando e vai evoluindo, onde é que a marca quer estar, não é? E isso joga-se também em algumas decisões que nós tomamos hoje, não é? Em plena pandemia, mas que de alguma forma não devem hipotecar a marca para a frente, não é? E às vezes esse equilíbrio também é um equilíbrio difícil de conseguir, não é? Outra questão que tinha a ver com, também de acordo com a tua experiência pessoal e um bocadinho imaginando este novo mundo de muito mais incerteza, de muito mais aprendizagem rápida e tudo isso do lado do marketing, qual é o valor que as agências podem trazer a uma marca neste contexto quase de mais iteração e mais tolerância ao erro, mais aprendizagem? Certo. Aqui, no caso da McDonald's, as nossas agências são autênticos parceiros, mais do que fornecedores, portanto, nós vemos-las como uma extensão dos nossos departamentos e, portanto, acabam por ter acesso a toda a informação que qualquer colaborador da minha equipa também tem, portanto, trabalhamos realmente nessa perspectiva com eles. E, portanto, o que é fundamental e tem sido fundamental nesta fase é também eles próprios ajudarem-nos, dentro das respectivas áreas de expertise, ajudarem-nos a trilhar este caminho, não é? Perceber as tendências, quando é que o consumidor está a evoluir e como é que a marca se deve ajustar e adaptar. Portanto, tem sido esse um bocadinho o papel. Acho que há aqui 2 ou 3 questões que são fundamentais em termos de competências das agências. Por um lado, ter um mindset progressivo, não é? Portanto, a pior coisa que podemos ter é as próprias agências terem ficado paradas lá atrás, não é? Antes da crise, muito presas ao modus operandi anterior. Portanto, nós precisamos desta forte orientação para a mudança, não é? De toda a equipa, e as agências têm que ser os primeiros a dar esse sinal, até pela própria natureza do negócio, não é? Depois também aqui uma grande vertente e uma grande capacidade para integrar o digital, portanto, uma comunicação integrada de marca, portanto, e elas trabalham muito em parceria umas com as outras, as nossas agências, porque no fundo a marca é só uma, não é? E, portanto temos que conseguir ter essa integração, procurando sempre o melhor equilíbrio entre a parte estratégica e a parte da criatividade, não é? Nem podemos muitas vezes pender só para o lado da estratégia, nem só para o lado da criatividade, e portanto eu diria que esses 2 ou 3 aspectos são fundamentais nas agências também para este futuro próximo. Ok, boa, obrigado. Estava aqui a pensar, se calhar, olhando um bocadinho, agora que estamos a falar um pouco do futuro, mas voltar um bocadinho ao passado, e estava a questionar-me qual é que seria o projeto ou a campanha que melhor representa a tua visão do marketing e do que é bom marketing. Tens algum exemplo de algum projeto ou campanha? Bem, então, para não ferir suscetibilidades, né, sou suspeito, eu vou-me focar aqui na comunicação da McDonald's durante este período. Portanto, eu acho que, no fundo, a evolução dos scores de marca em Portugal, que para nós é um indicador muito importante, porque, como sabemos, em termos de negócio no curto prazo, aconteceu, mas o importante é como é que a marca vai sair desta crise, não é? E sempre tivemos esta perspectiva de sair fortalecida, não é? E nesse aspecto estamos no bom caminho, pelo menos pelo que vemos dos nossos estudos e a forma como os consumidores veem a marca McDonald's. E obviamente, para além de tudo o resto, também há um forte contributo aqui da nossa comunicação durante a pandemia, que, como falávamos atrás, foi sempre uma comunicação muito fidedigna, muito realista, não excessivamente otimista, nem excessivamente preocupada, não é? Sim. Mas sempre muito assente naquilo que como é que a marca poderia ajudar os consumidores, os portugueses nesta altura, não é? E portanto, numa primeira fase com o drive e com o delivery, permitindo aos portugueses continuarem a desfrutar de bons momentos, no fundo é o nosso papel à volta da mesa e nas nossas comunidades, neste caso em casa, não é? Foi durante o período de confinamento, mas depois também inspirar os portugueses para conseguirem, não da mesma forma que antes, mas a reinventarem novas formas de estar com os amigos, novas formas de estar com a família, não é? Que, sendo diferentes, não têm necessariamente que ser piores, não é? Ou seja, e nós gostamos sempre de olhar para as crises como uma oportunidade, não é? O tal copo meio cheio, não é? E nesse aspecto, se virmos bem, há sempre um ângulo positivo que as marcas e as pessoas também, não é só o território empresarial, mas também pessoal, podem tirar de positivo, e a marca sempre procurou não falar do regresso à normalidade, que acho que foi um bocadinho a tentação de muitas marcas, aqui ficar tudo bem, mas mais do que isso é o vírus ninguém controla, não é?
O que nós controlamos é a nossa capacidade de nos reinventarmos e nos adaptarmos e continuarmos, se calhar, a desfrutar até mais dos momentos que passaram a ter muito mais importância, não é? E, portanto, acho que essa linha de comunicação é uma linha que é distintiva, que é bastante, dá confiança aos portugueses, que acho que é importante. E, para mim, acima de tudo, uma característica que eu acho que nestes tempos de incerteza é fundamental, é uma linha que tem longevidade, ou seja, não se esgota, não é? Não é uma coisa que eu diga e que de repente se muda o vírus ou muda a pandemia em Portugal, então já tem que mudar a comunicação. Sim. Não, as marcas têm que ter alguma estabilidade e têm que ter transmitir alguma segurança e familiaridade aos consumidores, não é? E isso passa por não estarem a alterar a sua comunicação conforme o vento, digamos assim, sim, não é? Do vírus. E, portanto, sim, foi um caminho que nós temos usado e que tem sido bastante bem recebido pelos portugueses. Sim, agora que falas nisso, de facto também tem sido das marcas mais consistentes, no sentido em que começou a comunicar cedo durante a pandemia, com uma linha de comunicação obviamente diferente do que estava planeado para este ano, mas que vendo hoje em dia mantém-se a mesma linha, ou seja, foi alguma marca que tem estado presente ao longo dos meses, com a mesma linha de comunicação, evoluindo, mais ou menos. Evoluindo, é consistente, mas ao mesmo tempo evoluindo. Exatamente, é isso. Sim, mas mantendo, sente-se a mesma marca. Obviamente há exemplos de marca que comunicaram muito naquela altura em que estávamos todos em casa, porque acharam que era bom aproveitar que estávamos todos a olhar para a televisão. E lá está, são aqueles anúncios mais com essa lógica de passar esperança e otimismo e de vai ficar tudo bem, mas sem coisas actionable, não é? Não é o que é que eu estou a fazer para ajudar que isso aconteça, nem o que é que as pessoas podem fazer. Era só quase passar essa mensagem de otimismo e que depois, entretanto, isso esgotou-se e estão caladas, entretanto, não é? Certo. Ou outras, como dizes, que vão experimentando estratégias diferentes a ver o que funciona. Eu acho que isso ainda cria mais ansiedade também nas pessoas, não é? Sim. Porque se até as marcas estão um bocadinho perdidas, não é? Que deviam dar um pouco o exemplo de estabilidade e de apontar um caminho, não é? Uhum. Sim, pronto, mas nunca tinha pensado sobre isso, mas agora olhando para trás e pensando na comunicação da McDonald's, apercebi-me disso. Foi uma boa partilha. Agora, só pensando, e acho que aqui durante uns poucos minutos para sair fora da McDonald's, tu pessoalmente, que outras marcas é que tens no teu radar? Quase a que marcas é que estás atentas? E podem ser outras marcas de restauração, um bocadinho para perceberes o que é que bons exemplos no vosso setor, ou outras de outros setores que te inspirem, às quais estejas atento? Sim, eu sou particularmente fã de aquelas novas marcas que nasceram com a tecnologia e que souberam usar essa tecnologia para responder a problemas das pessoas, não é? Portanto, eu acho que isso eu admiro, porque são aquelas que mais admiro, porque no fundo a tecnologia é um mundo, não é? E não é um fim em si mesmo. Portanto, saber usar a tecnologia ao serviço do consumidor, acho que isso é fundamental e temos muitos e bons exemplos. Por exemplo, a questão do MBWay, a questão do Spotify, a questão da Amazon, por exemplo. Portanto, eu admiro essas marcas porque nasceram do nada, não é? Quase, mas que hoje em dia são marcas grandes e ganharam o seu espaço rapidamente, marcas de sucesso, precisamente porque souberam, nasceram de oportunidades também na tecnologia, mas de oportunidades também do lado do consumidor, não é? Portanto, e essas são aquelas que eu mais admiro. Sim, e acho que uma coisa interessante aí é que são marcas onde não há fronteiras entre o que é marketing e comunicação e entre o produto, ou seja, o produto é a campanha e é a comunicação. Confundem-se, exatamente. Nessas marcas como o Spotify ou o Revolut é um bom exemplo também. É um bom exemplo, exato. Não comunica, a comunicação do Revolut são os cartões, não é? Os cartões e a aplicação em si, o que está dentro do produto é a comunicação. O Spotify, acho que disseste, também é um bom exemplo, apesar daí já ter campanhas mais tradicionais, mas mesmo assim são todas feitas internamente, ou seja, acabam por ter uma agência interna e acabam por ser também quase uma materialização do próprio produto. São campanhas muito assentadas nos dados que têm da plataforma e etc. Claro. Acho que mas nascem da própria relevância que têm, não é? Sim. Nascem do produto. E é interessante ver como estas marcas, que muitas delas estão no top das mais valiosas do mundo, se olharmos para aquele top 10 onde está o McDonald's, se calhar metade delas são estas tecnológicas. Mais de metade até, exatamente. E marcas que chegam lá quase sem comunicar, não é? E pensando numa marca como o McDonald's, com o que investiu em marketing e em mídia e em campanhas para conseguir ter o valor de marca que tem hoje,
e Sim. Eu acho que interessante perceber. aqui, sim, há a palavra que está sempre antes de comunicação, que é relevância, não é? Portanto, Sim. a comunicação não faz milagres, não é? Portanto, se a marca não for relevante, jamais poderá ambicionar estar num ranking desses, não é? Sim. Sim, não é por muito dinheiro que tenhas, não é isso que Exato. faz lá chegar. Então, e voltando ao McDonald's, mas agora em vez de ser nos exemplos positivos, é mais as coisas difíceis. Qual é que foi a decisão mais difícil ou mais importante que tiveste de tomar aí no McDonald's? Quando digo mais difícil é provavelmente porque tinha o impacto ou as consequências dessa decisão eram grandes e acho que é mais este tipo de decisões que estou à procura. Sim, eu acho que há aqui uma decisão que foi marcante para mim nesta viagem, não é? Já há quase 6 meses, que foi logo muito numa fase inicial, quando foi decretado o confinamento. E se te lembras, portanto, o António Costa, na altura, até no discurso que fez, falou um pouco aqui do papel dos restaurantes, quase o papel social e a importância dos restaurantes se manterem abertos, com os serviços takeaway e delivery, não é? E no nosso caso, nós temos, obviamente, para além das salas e esplanadas, temos o serviço takeaway, temos o drive e temos o delivery, dos tais 4 canais, não é? E na altura optámos, foi uma decisão aqui estratégica em prol da marca, não é? Naquela tal lógica que eu falava da prioridade de ser a proteção dos clientes e colaboradores, nós, apesar de ser possível por lei, optámos por não disponibilizar o serviço takeaway, ou seja, preferimos focar todas as nossas energias no McDrive e no McDelivery, sabendo que com isso podemos e estávamos seguramente a abdicar de algumas vendas no curto prazo, não é? Portanto, em termos digamos assim, de rentabilidade e vendas, não era a melhor decisão na altura, mas sabendo que provavelmente seria a melhor decisão e que seria bem recebida pelos portugueses e que de alguma forma isso também se refletiria numa maior confiança da marca fazer o que está certo em cada momento e realmente não só dizer, porque isto que eu estou a dizer já ouviste seguramente dezenas de marcas a dizerem, da segurança dos clientes e dos colaboradores, não é? Mas no fundo é também dar provas disso, não é? Não basta dizer, na realidade, o que é que a marca fez e, portanto, essa foi uma decisão muito difícil e até, sabes, portanto, trabalhamos com a nossa estrutura, trabalhamos com outros parceiros, stakeholders muito importantes, que são os nossos franqueados, portanto, 42 franqueados norte a sul do país e, portanto, este alinhamento com eles enquanto marca, todos rumarmos na mesma direção e, portanto, não disponibilizarmos o serviço de takeaway naquele período, foi algo muito desafiante, mas que hoje, olhando para trás, todos percebemos, e é-nos dito também pelos estudos de mercado, que foi a melhor decisão que podíamos ter tomado na altura, mas bem difícil. Portanto, fez-me refletir sobre ela muitas vezes, não só antes, mas também depois, porque obviamente todos os dias com os novos dados, tudo era reequacionado, não é? E essa talvez tenha sido o maior desafio. E consegues só... Estava curioso de perceber como é que é o teu processo de decisão. Acho que podemos usar esta decisão em particular como exemplo, mas acho que a pergunta aplica-se mais a outras grandes decisões. Acho que pensando, há pessoas que a reflexão é muito solitária, não é? Quase precisam de um momento solitário para chegar à resposta. Acho que outros tipos de pessoas acabam por conversar ou ter a conversa com muitas pessoas quase para ter alguns soundbites. Há outros que são a decisão por Excel, não é? Põem quase as listas dos prós e contras na tabela de Excel e com números. Como é que é um bocadinho o teu processo de decidir? Bom, eu costumo dizer, há uma frase que eu costumo dizer muitas vezes à equipa que é todos nós tomamos decisões, muitas decisões todos os dias, não é? E que não há decisões perfeitas. Portanto, essa é a primeira questão que acho que temos de ter noção, de reconhecer que não há decisões perfeitas e todas as decisões que nós tomamos todos os dias, não é? É um bocadinho aquela lógica a decisão menos má, digamos assim, não é? Sim. Portanto, aquela lógica de, como dizias, de ponderar os prós e os contras, sempre tendo em conta, que eu acho que é muito importante, quais são os objetivos, qual é a estratégia, não é? Sermos consistentes na tomada de decisão, isso é uma coisa fundamental. Não faz sentido nós tomarmos as decisões em termos de estratégia, umas vezes ser para um lado, outras vezes ser para o outro, não temos que ser coerentes e consistentes. E acho que é um processo talvez dos tipos, nunca tinha pensado muito sobre isso, mas talvez seja um pouco mais individual, pensar para mim próprio, e eu penso muito nas decisões antes e penso também bastante depois, ou seja, fico ali sempre um pouco naquela fase de voltar a reequacionar os pontos e ver se de facto são as melhores decisões ou não,
e obviamente também discutir com a equipa, sobretudo com as pessoas que são mais próximas, acho que isso também é importante. Ok, boa. Então, acho que também já estamos mesmo a chegar ao fim, acho que a conversa passou a voar, mas assim, numa pergunta final e quase em jeito de resumo da conversa, que mensagem ou conselho é que deixarias a outra pessoa na tua posição, ou outro diretor de marketing de outra marca, para estes próximos meses que aí vêm, para o ano 2021? Com base na tua experiência e aprendizagem, que mensagem é que sim, deixavas? Talvez eu acho que é importante que o marketing, pelo contacto que tem com o consumidor e a visão mais estratégica, eu acho que ter assumir um bocadinho este papel de farol da empresa, não é? Portanto, não perder, porque acho que a tendência nestas crises toda a empresa, é natural que seja mergulha muito no dia-a-dia em resolver os problemas diários, não é? do curto prazo e mitigar os impactos, não é? E ajudar todos que precisam na altura. E acho que é importante haver sempre alguém que não perde uma visão mais à distância, não é? Mais a médio e longo prazo, não perder o rumo, e trazer para a discussão sempre os temas da marca e os impactos que as decisões que estamos a tomar agora podem ter também no futuro. E, portanto, esta ideia de nunca hipotecar o futuro, não vale a pena hipotecar o futuro pelo presente. Portanto, é sempre importante resolver os problemas do presente, mas tendo em conta aquilo que se pretende no futuro, isso é muito importante nunca perder. E, portanto, acho que esta questão de se assumir um pouco como o farol, não é? Em termos de ver um caminho. E depois, muito importante também, ser consistente e ter coragem. Portanto, eu acho que é uma não falámos ainda, mas acho que é uma competência importante. Quero ter coragem porque nestes tempos ninguém tem a certeza de que as decisões de facto sejam as melhores, não é? E, portanto, ter a coragem de assumir que tomamos a decisão em consciência e fazendo boas análises daquilo que é o tal menos mal que eu falava há pouco, de assumir essas decisões e de comunicá-las e comunicar a visão internamente, e depois ser consistente também, não é? Não adianta ter um caminho e ter uma estratégia comunicada se depois, à primeira contrariedade, mudamos a decisão ou tomamos uma decisão que vai contra esse caminho. E, portanto, acho que é isso. Coragem, consistência, visão estratégica. Eu acho que isso é fundamental na área de marketing, que nunca se perca, mesmo numa crise como esta, não é? E, sobretudo, em crises como esta. Sim. Boa, obrigado. Sérgio, acho que esta era a última pergunta que tenho para ti. Okay. Mas acho que, pronto, é agradecer-te novamente. Acho que a conversa foi super interessante e acho que vai ser interessante também para quem ouvir perceber um bocadinho de como foi passar por estes últimos meses no teu lugar, nos teus sapatos, e também partilhar um bocadinho da tua visão para o futuro. Por isso, pronto. Obrigado. Muito bem, Filipe. Obrigado, eu.